Antônio, hoje o pastor vai vir pregar comigo. Eu quero que você aplaude ao Senhor por isso. Tá rindo? Tá rindo agora. Tá O pau rindo? vai quebrar. Aqui, vai, tá rindo? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra com a gente a sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, a partir do versículo 21. Efésios 6, a partir do versículo 21. Amém? Esposas e maridos, é o título do que nós vamos ler agora. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? O que acabamos de ler vai falar sobre esposo, esposa. Mas antes de nós começarmos na palavra propriamente dita, naquilo que a gente acabou de ler, eu quero falar para os solteiros que estão aqui nesta noite. Os que estão namorando e os que ainda estão aguardando no Senhor. É uma coisa que a gente costuma perceber e ver muito em gabinete, quando a gente senta para conversar com alguns casais que estão enfrentando algum problema em seus casamentos. Na sua grande maioria, os problemas já existiam desde o namoro. Na sua grande maioria, os indícios já estavam lá, mas durante o namoro, eles decidiram não olhar para isso e levaram tudo aquilo para o casamento. Então, o que nós queremos dizer para vocês que estão solteiros: entregue ao Senhor em oração exatamente aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Eu costumo dizer que nós temos muitos critérios para tantas coisas. Nós sabemos o que nos veste bem, a cor que nos cai melhor, a comida que eu gosto de comer nos restaurantes que eu vou. Mas por que não ter critérios tão exigentes assim também para a pessoa que vai passar toda a vida ao nosso lado? Porque, irmãos, casamento é uma aliança feita diante de Deus e diante dos homens. Casamento não é algo que eu faço hoje para desfazer amanhã. Casamento não é algo que eu tenho que fazer impensadamente. E olha, é uma aliança feita de forma voluntária. Ninguém nos obriga. Ou alguém aqui casou obrigada? Ninguém. Mas hoje nós vemos muitas pessoas se casando e descasando na mesma velocidade que se casam.
E nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Nós precisamos estar ligados nisso. Então, o momento do namoro é momento de conhecimento. E nós precisamos conversar sobre coisas diante do namoro. Às vezes nós pegamos pessoas, né, que falam assim: pastor, pastora, é porque agora eu quero ter filho e ele não quer. E a gente diz assim: mas vocês não conversaram sobre isso enquanto namoravam? É porque eles querem beijar. Pois é. E o namoro, gente, não é só beijo. E olha, e tem uma outra questão, não é só o tempo. Tem gente que fala assim: mas a gente precisa namorar muito tempo para poder se conhecer. Você pode namorar 10 anos. Entrou na mesma casa, parece que zera tudo. Renan e eu namoramos quantos meses? Vamos ver se ele lembra. Você de casa. Foca. Foca aqui. Isso ele está fazendo para poder pensar enquanto isso. 6 meses nós noivamos. Isso. Tá igual o pastor de ontem. O pastor de ontem fala 10 dias. Não precisa disso. Em 6 meses de namoro nós noivamos. Em 11 meses de namoro nós nos casamos. Esses dias eu coloquei isso lá no Instagram e alguém botou assim: nossa, que loucura. Parece ser louco, não parece? E aí ele falou sobre o namoro, que tem namorados que querem beijar. Nós beijamos? Meninas também querem, não é só namorado não. Namorados. Isso. Nós beijamos? Muito. Muito. Mas nós conversamos muito também. Quando nós nos casamos, nós já sabíamos o nome dos nossos filhos. Quando nós nos casamos, nós já sabíamos o que nós queríamos dali até mais para frente, daqui a 5 anos, 10 anos, porque nós conversávamos sobre isso, nós fazíamos planos. Hoje os casais namoram, e às vezes as meninas têm vergonha de falar sobre casamento com o rapaz, com medo de espantar. Deixa embora, porque se não quer casar, não serve para estar com você. E às vezes a gente fica: mas eu tenho medo de falar, pastora, mas isso a gente ainda não conversou. Se tem medo de falar com cara de casamento, ele não serve para estar com você. E assim também o rapaz que está dentro da igreja e fica com uma, fica com outra, tenta com uma, tenta com outra. Que eu não estou dizendo que a gente não deve tentar, porque eu também tive as minhas tentativas. Renan, quantas, né, amor? Só que todas elas a gente desejava. Sim, a gente desejava se casar. Era um desejo. Só que hoje a gente vê as pessoas querendo namorar por namorar. Eu me lembro que um pastor, meu primeiro pastor, isso me marcou muito. Não me orgulho de falar que eu era namorador quando eu era jovem. Bonito assim, né, gente? Mas o meu pastor, uma época ele me chamou no gabinete. Eu falei: meu Deus, vai vir. Ele falou: Renan, eu estou vendo que você é um grande evangelista. Aí eu falei: sério, pastor? Você traz muitas meninas para a igreja. Eu estava no temor, irmão. Falei: meu Deus, o homem vai me arrebentar. O pastor é um homem sério. Ele falou: meu filho, se for para não errar para a eternidade, tente o máximo que for possível. Viu que não vai dar certo? Termina. Conversa. Só não beija não, Renan. Mas tenta. Porque o pacto que você vai fazer é um pacto para a eternidade. Você não faz um pacto somente com a companheira. Você vai estar fazendo um pacto com o cônjuge, perante Deus. É diante dele que você promete. Eu saí dali de uma forma diferente. Eu saí dali falando assim: de fato, eu preciso observar mais. Porque a minha escolha hoje, isso naquela época, vai refletir por toda a minha vida. O pastor Hélio está falando isso, irmãos, porque a fase do namoro é onde você começa a conversar. Porque o casamento não é somente juntar os trapos. O casamento é união de propósitos. É por isso que muito casamento não está dando certo. É porque nós estamos casando para nos satisfazer. Estamos casando para parar de pecar.
quando o objetivo do casamento seria primeiro para agradar o Senhor com a nossa vida, e em segundo, para unirmos os nossos propósitos. Como a pastora Ellen falou, na fase do namoro, nós sabíamos os nomes dos nossos filhos, nós já discutíamos sobre os nomes deles, discutíamos como nós queríamos estar há 10 anos, 5 anos, porque foi o momento que nós conseguimos ali ajustar todas as coisas. E aí, irmãos, uma vez que é decidido, me desculpa, não tem como voltar atrás, foi firmado um compromisso. Mulheres que hoje chegam até a gente: pastor, fulano me bate, mas quando namorava, já via que ele tinha traços agressivos, era uma pessoa que não respeitava, era uma pessoa agressiva, estúpida, ignorante, porque não viu isso antes? Sabe por quê? Porque os nossos critérios estão em coisas externas. Irmãos, eu já fui bonitinho. Se você só olhar para o externo, no final de tudo você acaba com isso. Quando ele namorava comigo, o abdômen era de tanquinho. Isso dava uma briga, irmãos. Que ele não era muito liberto, não. Ele queria ir para a praia. Falei, levanta esse negócio aí. Troca a cor disso aí. Não dá certo, não. Mas eu cheguei para mudar tudo. A mulher mudou tudo. Mas eu estou querendo dizer que às vezes nós observamos tantas coisas externas, fatores externos como beleza, corpo, e esquecemos de coisas que são mais importantes do que isso: caráter, integridade, o maior delas, amor a Deus acima de todas as coisas. Eu já doutrino a minha filha a escolher um namorado. Você acredita nisso? Porque lá em casa, não sou eu que sou ciumento. Eu falo: filha, tem algum bonitão na tua escola? Ela: pai, fala sério, eu sei que tem. E na igreja? Fala papai, conta pra mim. Eu falo: filha, quando você for escolha um menino que ame a Deus acima de todas as coisas. Sim, pai. Aí tu começa com outras coisas: seja um trabalhador, que te respeite, que te ame. E uma coisa que nós precisamos fazer: olha para mim, filha, que ele seja igual ao seu pai com a sua mãe. Aí entra uma grande questão. São casas que não conseguem viver essa experiência. Será que se você olhasse para o seu filho e dissesse para ele: seja como eu sou, como a sua mãe, ele seria um bom marido? Se você olhar para sua filha e dissesse para ela: filha, seja uma boa esposa como eu sou uma boa esposa para o seu pai, de fato, ela seria uma boa esposa? Será que nós podemos fazer assim como o apóstolo Paulo fez? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós temos essa autoridade de dizer: faça como eu faço, porque se assim você fizer, você não vai errar? E uma coisa linda, que eu sempre falo para ela, e tem dias que ela conversa, ela senta para fazer essas perguntas, e eu sempre mostro para ela com muito prazer aquilo que o pai dela faz, e digo: filha, não aceite menos que isso. Menina, talvez você possa estar olhando, ouvindo o que nós estamos falando e estar pensando: mas eu não vi isso dentro da minha casa. Mas eu não tive isso com o meu pai, eu não vi assim o meu pai fazer. Não importa, mude você a sua história. Você precisa entender que Deus tem novidade de vida para você. Se você se posicionar diante de Deus e os seus critérios estiverem definidos nele, e você tiver firmeza diante de Deus para fazer essa escolha, Deus é capaz de mudar toda a sua história.
Você pode não ter visto isso dentro do seu lar, mas Deus vai te fazer viver a sua família assim. Você crê nisso? Faça uma boa escolha. Quando nós estamos namorando, a paixão nos faz perder a visão de certas coisas. Ou ela nos faz enxergar, mas achar que quando casar, aquilo que incomoda vai melhorar. Isso é uma mentira. Aquilo que te incomoda, quando casar, vai piorar. Essa é a verdade. Porque o convívio faz essas coisas. Então é preciso no namoro entender, será que isso aqui que me incomoda, eu estou pronto para viver o resto da minha vida sendo incomodado por isso? É preciso rever os nossos conceitos. E nós acabamos de ler e falamos sobre mulher casada, que precisa se sujeitar ao seu marido. Ser submissa e obediente ao seu marido. Esta palavra submissão causa asco em muitas pessoas, em muitas mulheres. Ainda mais agora, nesses tempos de hoje, que o movimento feminista está ganhando força, né? Que mulher é a mesma coisa, que mulher está no mesmo patamar, mulher tem que ganhar a mesma coisa. O que a Bíblia fala não é sobre isso, não está desvalorizando a mulher. Você vai entender. Irmãos, nós temos o costume, agora nos nossos tempos, de querer aceitar na palavra somente aquilo que nós queremos. Não, isso eu não concordo. Isso eu não aceito. Não é sobre o que você aceita, sobre o que você concorda. É a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. É daqui que vem o socorro. Tem como os irmãos desligarem os ar-condicionados dali, por favor? Alguém, quem puder? Eu não sei porque ligaram as 4 máquinas hoje. Tem os irmãos que estão congelando aqui, igual um pinguim, assim, ó. Só esses 2 aqui, por favor. Isso. Pode aplaudir ao Senhor por quem desligou o ar-condicionado? Vai melhorar, vai melhorar. É porque os irmãos ligam só para troca, tá? E acabam esquecendo pelo calor. Pelo calor da troca. Só que aí nós temos visto hoje, nos nossos dias, que nós temos escolhido aquilo que na palavra, é como se, alguns irmãos vão lembra daquela caixinha que ficava na cabeceira da mesa com alguns versículos bíblicos? Qual era o nome que estava? Caixinha da promessa. Caixinha da promessa? Caixa da promessa. Aí você pegava um versículozinho que você queria, isso aqui é do meu dia, meu Deus do céu, né? Não, a palavra de Deus não tem isso não, irmãos. Ela é toda divinamente inspirada por Deus. Para quê? Para redarguir o homem, para dar correção. E é através dela que faz a separação da alma e do espírito. É ela é toda, ela não foi parte, ela é toda inspirada por Deus. Então quando a palavra de Deus começa a falar sobre submissão, pode ficar tranquila, mulher, porque o pior vai vir por homem daqui a pouco. Vamos correr, senão não vai dar tempo não. Vamos lá. Então essa palavra submissão causa asco em muitas mulheres. Eu me submeter exatamente por isso, porque hoje os valores estão invertidos, né? Paulo vai falar em Romanos 12:2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: não vos amoldeis a este mundo, não tomai forma do mundo. E nós às vezes estamos tomando a forma do mundo e querendo trazer isso para cá, mas a palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso, mulher. Nós devemos ser obedientes aos nossos maridos. Então aqui eu queria trocar a palavra submissão, talvez para que você pudesse entender um pouquinho melhor, que como o pastor disse, quando Paulo aqui vai dizer para nós nos submetermos ao nosso marido, não está querendo dizer que nós somos inferiores a eles. Não está querendo nos colocar numa opção de humilhação, numa posição de humilhação, não é isso. Está dizendo que eu estou debaixo da missão que Deus deu ao Renan, debaixo da missão dele, porque ele como
Como meu marido, ele é o cabeça do meu lar. E eu preciso entender isso. Então, Tem aquelas mulheres que são xerifonas, não tem? Sim, vamos chegar lá. Vai pegar elas. Vamos pegar elas. Vamos lá. Mas você então, não é assim, não. Não. Eu não. Aqui em Jardim Primavera, na CREIC de Jardim Primavera, nem tem isso. A gente só vai falar para vocês replicarem, contar, né, para as amigas que precisam, porque aqui ninguém precisa. Então, para vocês entenderem, eu vou dizer para você o que é o oposto de submissão. Porque talvez quando a gente fala a palavra de submissão, você já se assusta tanto que seus ouvidos já nem querem mais ouvir o que eu vou dizer a partir daí. Então eu vou dizer para você o que é o oposto disso. Porque se eu disser, talvez você vai se identificar e vai dizer, eu sou o oposto de uma mulher submissa. O oposto de submissão é altivez. Tem mulher altiva aqui? O oposto de submissão é arrogância. Tem mulher arrogante aqui? O oposto de submissão é resistência. É aquela que resiste. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o que é o certo, ela está ouvindo o que o marido está falando, ela já ouviu o que Deus em sua palavra já ordenou, mas ela continua resistindo e dizendo que não será, que não vai ser, que homem não manda nela, que quem manda é ela, que a última palavra tem que ser dela. Essa resistência tem que cair por terra. O oposto de submissão é revolta, soberba, indisciplina. Quer ver um exemplo de altivez, indisciplina, arrogância, resistência, revolta? O marido já falou que não é hora de comprar aquele móvel que você tanto quer. Não é o momento, mulher. As coisas estão apertadas. Ainda não é hora. Mas a arrogante, só porque o dinheiro é teu. Só porque quem trabalha é você. Porque se eu trabalhasse, as coisas não seriam assim. Entre em um acordo. Converse. Busque saber a razão de não ser o momento. Ouça o seu marido. Quando ele disser que você não deve fazer, entenda, marido, saiba também falar. As mulheres hoje querem mandar em tudo. Às vezes a gente ouve mulheres que falam, mas o meu marido não faz nada, você deixa. Mas o meu marido não resolve, mas você dá espaço. Mas quem tem que fazer tudo sou eu. Para de fazer que uma hora ele vai ter que levantar e fazer. Entregue ao seu marido o lugar dele dentro da casa dele. Tire as suas mãos e tome o seu lugar de esposa. Pare de trocar os papéis. O que é semelhante à submissão? Acatamento, cumprimento, docilidade. Tem tido doçura em nossas palavras? Em aceitar até mesmo aquilo que eu não consigo compreender. Porque muitas vezes o que ele diz, eu não concordo. Na grande maioria das vezes. Mas eu preciso ceder. Eu preciso entender que ele está com a autoridade. Eu não estou dizendo que quem está com a autoridade, eu não estou dizendo que ele sendo cabeça, eu não estou dizendo que eu tendo que obedecer, ser submissa, não significa que ele nunca vai errar. Não significa que eu nunca vou poder fazer o Renan mudar de ideia. Não, mas tudo isso é com docilidade, é com entendimento, é com sabedoria. Mulheres rixosas, que reclamam o tempo inteiro. Tem dia que às vezes nem eu me aguento. Tem dia que eu falo, Senhor, tá difícil eu estar morando dentro de mim, imagine quem está aqui à minha volta. Tem dia, irmãos, como pode? A mulher é um bicho estranho. A mulher é um bicho que ainda não foi muito compreendida. A ciência está tentando. Ela fala, não aguenta a voz dela. Quem está falando comigo?
Aí você tem que ficar o quê? Assim mesmo, fala Deus. Irmãos, mas pastor, calma aí. Eu estou debaixo da missão do meu marido, então eu tenho que concordar com tudo que ele fala. Não estou dizendo isso, não é isso que a palavra está falando. Vai ter momentos que o cabeça vai pedir algo errado. E o que eu faço? Você usa sabedoria. Porque a própria submissão, ela consegue dobrar o marido. Quando o marido vê que ao lado dele tem uma mulher sábia, ainda que ele seja grosso e arrogante, ele consegue identificar isso. Ele consegue ver que ao lado dele é uma pessoa que é para somar. É porque o problema, quando nós não identificamos isso, é porque nós não sabemos conversar. E hoje o diálogo está cada vez pior. O infeliz está jogando joguinho na cama. Fala o nome do jogo aí. Tu joga, Júnior? Free Fire. O cara jogando no celular, Free Fire. Ele acabou de chegar cansado, mas a mulher quer falar com ele, porque ela tem um dos sistemas que ninguém entende, é falar. Esses dias, meus irmãos, e eu sei o que eu estou falando. Na minha casa tudo é fêmea. Tudo. Minha mãe, minha tia, Rebeca, Ellen, minha sogra agora, graças a Deus saiu de casa. Obrigado, meu Deus, melhor do mundo. A cachorra é fêmea. Minha sogra levou um passarinho, era fêmea. E todo mundo disputa a atenção do Renan. E todo é o mundo macho quer falar da casa. com o macho. E lá em casa assim. Irmão, você vê que eu chego da igreja, eu chego com a cabeça dessa mãe assim. Aí vem elas, as metralhadoras. E a uma trepando na outra. Porque a mulher também ela tem a facilidade de mudar de assunto de uma hora para outra. O homem não consegue. O homem está falando de quem? Eu já mudei, Renan. Estou falando da consagração. Mas aí vem a Rebeca e atravessa. Aí a cachorra vem e pula. É uma loucura. Meu Deus. E como que eu ganho isso, irmãos? É da conversa. O homem está jogando no quarto. Olha como está a nossa comunicação. A mulher acaba a comida e manda um WhatsApp para ele. Está com fome não, infeliz? Nós nos comunicamos mais. Aí quando o homem vem, ele não senta à mesa. Ele senta no sofá. A menina vai para o quarto dela. A mulher já começa a lavar a louça. Porque também eu nunca vi um negócio para dar tanta louça. É louça antes, durante, depois. Não há diálogo. Por não ter diálogo, nós não sabemos mais identificar nem a autoridade, nem a sabedoria. Quer ter uma mulher submissa, irmãos, do seu lado? Aprenda a conversar. Até o nosso tempo hoje já não é mais de qualidade. De vez em quando nós nos pegamos, quando nós vamos sair, dia da família, mudamos agora para as sextas-feiras, quando nós vamos sair, está os três com o celular na mão. O tempo já não é mais de qualidade. E é por isso que às vezes nós não conseguimos extrair do nosso cônjuge o que há de melhor. Ontem eu estava falei, mulheres, seja como a minha esposa sábia. Olha a sabedoria dela, irmãos, esperta. Todo sábado tem futebol. Agora é minha vez. Não, já falou demais. Todo sábado tem futebol. Desde que eu me casei, esse futebol era um problema no meu lar. Mas eu conheci ela antes de você. Sim. Só que depois eu comecei a amadurecer, eu falei, deixa ele com esse futebol pra lá. Porque, irmão, sem coisa que não vai mudar. Isso é para o homem e para a mulher. Nós achamos que de tanto falar vai mudar, não vai mudar, irmão. E um conselho que eu tenho dado para as mulheres, procure o seu futebol. Procure a sua pescaria. Mas, pastora, eu não pesco no futebol. Gente, entende, né? Vamos ser inteligentes. Eu não estou falando exatamente, literalmente do futebol e da pesca. Mas o que acontece, sabe o que é? Eu estou falando porque eu me vejo assim. Eu estou em casa,
Renan está aqui na igreja todos os dias, por mais que ele seja muito companheiro, ele me ajuda em muita coisa, mas na maioria das vezes eu estou sozinha. É ensinando um dever de casa, é lendo a Bíblia para ela dormir, porque ele chega, na maioria das vezes ela já está dormindo. Levo para natação, trago de volta, eu tô ali só. E essas coisas dentro de casa, a igreja, a casa, filho, isso tudo deixa a gente. Mas ele tem também tudo isso. Ele tem o trabalho, ele tem a igreja, ele tem a minha, ele tem a filha. E aí ele precisa ter um escape. O escape dele, o escape do seu marido é o futebol, é a pesca. Só que a gente quer lutar contra porque a gente sente inveja, essa é a verdade. A gente fica com raiva, porque eu estou aqui presa, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo, e ele está lá curtindo. Para de ser boba, arruma você também um futebol, vai sair com as amigas, vai conversar, vai sentar na padaria, tomar um café. Se o seu marido for igual a ele, vai dizer, vai mulher, vai que eu dou até o dinheiro, mas não fica perturbando a minha mente. Irmãos, o que o homem quer mais, o que ele mais quer, é que a chatice saia do lado dele. O homem não gosta de coisa chata. O homem é a maioria sim, o homem não gosta de coisa chata. Aí você tem que ser sábia. Eu vou parar de falar no teu ouvido. Quer que eu pare de falar no teu ouvido? Você quer que eu pare de falar no teu ouvido? Eu quero, mulher. Então me dá o teu cartão para ir no shopping. É assim. Vai gastar pouco? Tá bom, vou gastar pouco. Aí olha a sabedoria dela, irmãos. Ela queria ontem, né? Ia ser dia do namorado, domingo de quem? Hoje a gente não ia sair. Né? Não ia sair. Aí ela falou assim, vai pro futebol? Eu falei, vou. De manhã, perguntei de manhã, no café da manhã. Vou. Vou. Vai, vamos ver. E ela sabia que eu estava galudo, doido para namorar, né? Eu falei, meu Deus, hoje vai. Rebeca na minha mãe. Aí ela está segurando o negócio. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que mistério é esse, Senhor? Quando eu perdo o almoço, ela sai do banheiro. Renan. Não, aqui é só cara, estamos falando para família. Estamos falando família, qual o problema? Ai, gente. Saiu do banheiro daquele jeito, irmão, pronta para matar. Eu falei, meu Deus, eu me rendo. Ela vai jogar bola? Eu falei, claro que não. Tá doida? Eu nem perguntei. Nem gosto de bola. Que eu sabia que não ia. Tá doida? Mas eu quero fazer um negócio diferente. Ela falou, eu falei, a gente vai sair até para almoçar hoje. Ela falou, e se ficar comigo, à noite tem mais. Eu falei, te levo até para o shopping para comprar umas coisas, mulher. Irmão, você está vendo como às vezes o diálogo, a gente está falando brincando, mas olha como o diálogo faz as coisas. Saber falar, saber conversar. Eu poderia muito bem querer que ele ficasse. Mas no café da manhã, quando eu perguntei, Renan, você vai para o futebol? Ele disse que sim. Se eu começasse ali, poxa, Rebeca não está aqui. Minha mãe ficou aqui 7 meses junto com a gente namorando, mordendo. Eu não podia fazer nada, né, irmão? Minha mãe foi embora, agora é o momento, hoje é o dia. A gente está com a casa só pra gente. Você vai inventar de jogar bola? Esses meninos são melhores do que eu. Você prefere... Se eu ficasse fazendo isso, eu ia ficar chateada, ele ia ficar irritado. Ele iria para o futebol, o nosso dia ia encerrar 0-0. E nós conseguimos ter um dia lindo e maravilhoso. Só que isso, o mundo espiritual, ele não para. A gente está aqui brincando, falando das coisas de uma forma descontraída, mas tudo isso é muito sério. Muito sério. E nós compartilhamos com vocês, o pessoal gosta muito, sempre manda muita mensagem, nós compartilhamos o dia, o que a gente estava fazendo. E ontem teve um jantar de casais aqui na igreja. Foram 48 casais aqui. E nós sabemos que quando vai ter um evento como esse, o mundo espiritual ele trabalha para impedir. Porque se ele quebra uma família, se ele impede que os jovens já sejam bem-sucedidos nessa área sentimental, ele também está enfraquecendo a igreja. Porque se a família é fraca, a igreja é fraca. Se a família é fraca, a sociedade também é fraca. E o mundo espiritual, ele não para de trabalhar. E nós estávamos voltando da serra, tão felizes, muito felizes. É até um testemunho. O nosso carro rodou ontem na pista 2 vezes, descendo a serra. Ali quando eu percebi o que estava acontecendo, o carro rodando, eu falei que... Eu comecei, Senhor, tem misericórdia, Jesus guarda a gente, porque para mim a gente ia descer.
Eu só queria estar viva depois que o carro parasse. Mas o Senhor segurou a gente. Eu cheguei aqui à noite, eu olhando para todos aqueles casais, eu falei, Senhor, o Senhor nos segurou. Porque imagina, no dia em que a igreja estava promovendo um jantar para casais, um acidente grave com os pastores da igreja, ia impedir que algumas famílias recebessem de Deus o que receberam aqui. Então, o inferno, ele sempre tenta contra a nossa casa, contra a nossa família. E aí eu estou falando, quando eu falo de casa e família, não é só os casados, ele já começa desde a nossa infância. Ele começa a trabalhar desde a nossa adolescência. Começa a soprar coisas em nossos ouvidos e fazer com que a gente acredite que não vai dar certo, que com a gente vai ser igual foi com o nosso pai, com a nossa mãe, porque as experiências que tivemos com os relacionamentos passados foram tão ruins e que Deus não tem algo novo para mim. Mas que nesta noite tudo isso possa cair por terra. Porque o Senhor é um Senhor de novos recomeços, de nova história, de novidade de vida. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele quebra toda maldição hereditária contra as nossas vidas. Nós somos netos de casais separados. Nós somos filhos de casais separados. Mas nós já decretamos em nossa vida que nós não iremos nos separar. Nós já decretamos que a nossa descendência não irá se separar. Declare isso, profetize isso, coloque as mãos sobre os seus filhos, fale com eles também sobre isso. Maridos. Deixa os maridos para o próximo. As mulheres questionam muito, pastora, só tem café para mulher, só tem chá para mulher, só tem café com palavra para mulher, só a gente ouve, só a gente recebe. E os homens? Agora é a vez deles. Os Pode homens descer também. a marreta. Os homens têm café de homens, tem oração de homens. É só você procurar saber. Aqui também tem café de homens, tem oração de homens. Nós fazemos também. Mas é bem verdade que as mulheres, elas têm mais força e tem mais programações na igreja para isso. Então, mulheres, entendam, esteja debaixo da mesma missão do seu marido. Mas se meu marido não for crente, Paulo vai dizer que a mulher sábia, até sem palavras, ela ganha o seu esposo. E a tola destrói a sua casa. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Irmãos, Paulo lhe compara o relacionamento homem e mulher como Cristo e a igreja. O que a igreja faz em relação a Cristo? Ela abre mão da sua vida. Não é isso que nós fazemos? O que é o evangelho? Nós abrimos mão da nossa vida para seguir o cabeça Cristo. Isso é submissão. Eu abro mão das minhas vontades para seguir o cabeça. E o que Cristo fez em relação à igreja? Ele abdicou de toda a sua glória para se entregar em favor da sua amada igreja. O que nós homens devemos fazer? Amar as nossas esposas a ponto de abrir mão de toda a nossa glória por amor à nossa esposa. O segredo de tudo, irmão, está ligado no amor. O problema é que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nós amamos sempre a si mesmos. Eu entro num relacionamento para me satisfazer, para eu ser feliz. Não, casar é você abrir mão da sua glória. O que Cristo faz pela igreja? Quando você está passando um problema, para quem você chama? Quem você chama quando você está passando algum problema? Alguma dificuldade, alguma crise na sua vida, a quem você recorre? Não é a Cristo? Ele protege a sua igreja.
Ele que justifica a sua igreja. A justificação da sua casa tem que estar em cima de você, irmãos. Quem é o sumo sacerdote hoje? Estamos falando de relacionamento, estamos falando de Cristo e igreja. Hoje nós não vamos mais entregar oferta a um sumo sacerdote. Quem Paulo vai falar que é o sumo sacerdote da igreja? Cristo. Até isso, homens, nós temos delegado a nossas esposas. Já não queremos mais ser o sacerdote, mas calma aí. Eu quero ter autoridade. Mas a autoridade tem a mão dupla. Você dá a missão, mas você também tem a responsabilidade de conduzir a sua casa a Deus. Você é o sumo sacerdote. Você quer que ela te obedeça, mas você também não quer pagar o preço que você tem que pagar por amor a ela. Sabe qual é o maior problema hoje no nosso tempo? É porque as mulheres foram trabalhar. Essa é a verdade. Não tente olhar com olhar feminino, você vai entender. A mulher não foi feita para trabalhar. De quem é essa missão, irmãos? De quem é do homem, o provedor. Mas o problema é que ela foi porque não tem macho suficiente em casa. Porque ele fala que o dinheiro é dele. Não dá valor, porque quer ter o filezinho à noite, não quer? Mas não paga para nada para ter. Mas calma aí, pastor, eu estou pagando? Não estou falando disso. Estou falando de investimento. Porque isso aqui, irmãos, essas aqui, tudo é vaidade. Meu Deus. Estou falando que eu tenho uma pequenininha. Hoje ela vai ir para a igreja, queria passar pó na cara. Eu falei, meu Deus, 7 anos. É pozinho na cara. Pai, vê se está combinando. Pai, eu estou sem calça. É um gasto. Mas não estou falando que nós temos que sustentar a vaidade. Não é isso. Não estou falando disso. Só que isso faz parte delas. Só que qual é a coisa que o homem mais gosta? Vamos falar bem aberto. Qual é a coisa que o homem mais gosta no mundo? Pelo menos a maioria. Sexo. Qual é a coisa que o homem mais gosta no mundo, irmão? Fala bem alto. Sexo. E qual é a coisa que ele menos faz? Sexo. E por que ele não faz, irmãos? Sabe por quê? Porque ele não investe nisso. O bobão investe para ir ver jogo do Botafogo. Ele vai para um lugar que sabe até que isso vai perder. O carro só vive um brinco. Não tem uma poeira. Investe em tantas outras coisas. Jogos, ferramentas, vara de pesca, lã. Nós homens investimos em tantas coisas que são supérfluas. E à noite nós queremos usufruir da melhor coisa que mais gostamos. Não vai ter. Não tem como. Aprenda a investir naquilo que é mais importante. Que é o quê? A nossa família. Eu fico vendo homens trabalhar dia e noite. O pastor acabou de falar que nós temos que trazer o sustento para casa. Sim. Mas o que adianta também só trabalhar e você não gozar a vida com a mulher que você ama? Eu trabalho todo dia. Quando chego em casa ainda vou rodar no Uber. Você está falando assim, ó, que guia a minha vida é o dinheiro. O meu Deus é o dinheiro, é recurso. Eu não confio que Deus é provedor. É isso que você está falando. Aí sabe o que acontece? Você pega esse recurso e não investe naquilo que é mais importante. Aí sabe o que eu tenho observado? São pessoas que trabalham a vida toda. E quando chega no final da vida, descobre uma doença. Ou chega em parte da vida, vai embora a mulher e os filhos. Aí quando ele se vê, ele fala assim, eu trabalhei a vida toda. Para quê? Estou sozinho.
chupando o dedo, ou se não, estou à beira da morte, o que adiantou a vida? Aprenda a investir, homem, seja sacerdote, porque a sabedoria não está só nela, a sabedoria está em nós também. Nós precisamos buscá-la, precisamos aprender a investir na nossa casa, nos nossos filhos, em momentos de qualidade com os nossos. Com um amigo, você tem dinheiro para tomar cafezinho. Irmãos, é quase todo dia alguém ligando para mim: pastor, vamos tomar um cafezinho na padaria? É quase todo dia aqui, de tarde. Eu falo: Deus, vamos embora. Aí os caras: vou pagar para o senhor, pastor. Aí a mulher chega à noite: amor, vamos para a Praça da Pioneira. Tem nada, irmãos. A Praça da Pioneira não tem nem mais um quiosque. Vamos para a Praça da Pioneira só para passear com a criança? Não tenho dinheiro. Calma aí, infeliz. Você tem dinheiro para pagar o meu café? E para sua esposa, para sua filha, para o seu filho, você não tem? Está vendo como está invertendo valores? Para a cama, filho, não vou com você não. O máximo que eu vou fazer é ajoelhar na cama para orar por você, só isso, no máximo. E outra coisa, ele entrou numa questão de ajoelhar para orar. Só que Pedro vai dizer que os homens devem coabitar com as suas esposas, sabendo que elas são um vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Tem homens que não conseguem fluir, não conseguem romper, não conseguem sair desse ciclo, e às vezes até nessa questão de eu trabalho a semana inteira, mas tenho que ir para o Uber, eu tenho que fazer, porque não consegue ser um bom administrador das suas finanças. Nem sempre é por falta de recurso. Muitas vezes o recurso tem, mas não sabem usar o recurso que Deus está dando. Não é um bom mordomo daquilo que recebe do próprio Deus. E nós precisamos entender isso. E aí o que acontece é que você não coabita com a sua esposa com esse entendimento. Você não trata ela da forma que ela deve ser tratada. Você não a trata com respeito. Você não a trata com carinho. Você não a trata com admiração. Você não a trata como Cristo trataria a igreja, como Ele faz com a igreja. Aí à noite você quer ajoelhar e orar, mas as suas orações estão sendo impedidas, porque dentro de casa você é um tolo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Então comece a tratar a sua esposa, a olhar para ela com outros olhos. E quando ele disse aqui sobre dialogar, hoje as nossas conversas viraram debates, não são mais diálogos, são debates. E a gente está lendo um livro sobre isso, sobre uma boa comunicação e boa conversa, e está dizendo que nós ouvimos apenas 13 segundos e já queremos debater. Isso não é dialogar. Dialogar é ouvir, é entender, é entrar em um acordo. E nós não fazemos mais isso. E uma das coisas que eu percebo, ele falou sobre o amor. Só que o que acontece em nossas casas é que a gente entende o amor como um sentimento. E o amor aqui é decisão. Eu não posso esperar que essa paixão, essa coisa que acontece quando a gente casa, quando a gente está início de namoro, que tocou assim, a gente já está arrepiado, que deu aquele beijo, a gente já está entregue. Não, o dia a dia é cansativo, é desafiador. O dia a dia sim traz os seus dias maus, os seus momentos ruins. E é essa decisão de amar o Renan todos os dias que tem que me fazer levantar e cumprir o voto que eu fiz diante de Deus e diante daquelas testemunhas. É a minha decisão de fazer o bem a Ele, como diz em Provérbios 31, fazer o bem a Ele
todos os dias da minha vida. Não é só quando eu acordo bem, não é só quando eu estou amando Ele, não só quando Ele me faz bem, não, são todos os dias da minha vida. Pare com esse negócio de que hoje não está legal, hoje não está bem, eu vou me separar, não estou mais sentindo aquela admiração, eu não quero mais. Decida amar todos os dias. Você fez uma promessa, uma aliança diante de Deus, e não há mais perdão. Tudo é motivo de separação. E agora eu vou falar para os líderes, pastores, presbíteros. Segure a onda. Que tem pessoas que a gente não pode nem chamar para falar sobre família, porque a vida que tem, às vezes tem pessoas que olham e dizem: se ele falar, se ela falar, eu não sento para ouvir. Isso é uma vergonha. E aqui eu não estou querendo dizer que está certo isso, porque a Bíblia fala que a gente não deve julgar o profeta. Se ele está falando, eu tenho que ouvir aquilo que a palavra diz. Mas tem pessoas que vivem dessa forma, casando e descasando, casando e descasando, casando e descasando. Vamos conhecer mais da palavra, fazer boas escolhas, e depois que eu escolher, eu preciso arcar com essa responsabilidade. Não é sentimento, irmão, porque tem dia que dá vontade de matar ele. Sim. Outro dia eu ouvi alguém perguntando, o casamento, o início, perguntando a uma missionária, o início é aquele mar de rosas? E ela disse: eu estou procurando esse jardim até hoje. Porque o início é difícil, o momento de adaptação é doloroso. Às vezes as pessoas falam: 1 ano, está em lua de mel. O bom é que a gente briga, faz as pazes de uma forma, bem apaixonante. Mas é difícil. Só que você precisa decidir todos os dias amar a quem você fez essa aliança. Eclesiastes vai dizer que a gente precisa gozar gozar com a mulher da nossa mocidade. Vai ter os momentos difíceis, vai ter um momento de dor, vai ter um momento de querer desistir, mas não desista do seu casamento. A palavra divórcio não deve entrar nas suas discussões, por motivos banais. Resistência, firmeza, posicionamento, decisão. É isso que nós precisamos. E hoje, que nesta noite possamos sair daqui entendendo o que nós precisamos fazer para ter uma família melhor, uma casa melhor. A gente fala sobre honra, sobre cuidado, mas às vezes os casais não conseguem se conhecer a ponto de saber o que de fato para ele é honra. Porque às vezes o que eu penso, a forma que eu penso que estou fazendo é a correta, mas para ele não é. Talvez o que eu acho que estou fazendo, eu estou honrando ele, para ele honra é outra coisa. Você já sentou com ele e já perguntou: meu filho, como você se sente honrado? O que você acha que eu preciso mudar? Marido, você já disse para sua esposa, em conversa, para que vocês consigam entrar em um acordo? Vocês oram juntos? Como ele bem disse, hoje essa função ficou só com a mulher, em algumas casas. É por isso que tem tantos casamentos e tantas famílias tão enfraquecidas. É uma carga muito pesada para deixar com apenas um. Precisa ser dividida. Afinal, nós somos uma só carne. Orem juntos. Busquem juntos. Difícil é você querer e tentar carregar um casamento sozinho. Sozinha.
às vezes o outro não suporta. Mas é caminhar junto. É olhar para a mesma direção. É caminhar na mesma direção. Vamos tentar andar. Se o Renan estivesse puxando para lá e eu puxando para cá, tem como seguir? Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Mas eu não consigo, ele é cabeça dura. Ela é difícil demais. Chama Jesus para esse negócio. Chama ele para entrar, porque ele te mostra quem você é de verdade e ele começa a trabalhar. Mas quando a gente chama Jesus para entrar, a gente quer dizer para ele como ele deve fazer. Não, quando eu chamo Jesus para entrar, é entregar a ele toda a direção. Senhor, faça como que tu queres. Se preciso for, me confronte. Se preciso for, diga para mim quem eu sou de verdade. Só que eu quero transformar o Renan. Eu quero me ajoelhar para orar pelo Renan. Para dizer, Jesus, tu está vendo o que ele está fazendo? Jesus, tu está vendo como ele está agindo? E Deus só está esperando a gente ajoelhar e dizer, Senhor, olha para mim. Senhor, muda a minha vida. Ensina eu me calar, ensina a hora de falar. Me dê sabedoria, me dê entendimento. Porque quando eu começar a mudar, a minha mudança vai começar a constranger a ele a mudar também. É porque o problema, e aqui nós vamos encerrar, é que a vida, nós só queremos remediar depois que acontece as tragédias, os problemas. Já viu que tem pessoas que só vão ao médico depois que aparece alguma dor? Nós não temos o costume de fazer prevenções. Nós não temos o costume de cuidar da nossa saúde antes de vir a doença. Nós esperamos vir a enfermidade, aí pisamos no freio na comida, passamos a fazer caminhada. Nós temos esse costume. E com Cristo não é diferente. Nós só procuramos Jesus quando nós estamos com problema. Não, pastor, eu não sou assim. Eu estou aqui sempre. Você está aqui sempre. Mas Ele está contigo sempre. Nós estamos andando com Ele todos os dias. Nós só chamamos Ele para o nosso barco quando nós precisamos dEle. E aí, lendo há pouco tempo um livro, isso começou a despertar na minha mente, que eu precisava orar constantemente, até pelas pequenas coisas. Eu achava assim, não, para Deus eu não preciso orar pelas coisas, Ele sabe, incomodar Ele. Eu comecei a orar até pelas pequenas coisas, e até dentro da minha casa, às vezes orações rápidas, curtas, mas eu comecei a orar. Irmão, você acredita que até coisas do meu casamento eu comecei a orar, as coisas começaram a mudar? Tinha dia que eu acordava e falava assim, não é brincadeira não, Senhor, hoje eu preciso namorar com a Ellen, toca nela. Não sabia que era algumas respostas rápidas, acontecia assim, ela já saía do... Falei, meu Deus, obrigado, já ia orar de novo, obrigado, Senhor, que velocidade. E mulheres, eu também oro. Tem dia que eu sei que ele precisa muito, e tem dia que eu não quero nada, mas eu oro, eu falo, Senhor, é o meu marido, a tua palavra diz assim, assim, assim. Vou entrar para esse banheiro, Jesus, vou tomar um banho, me enche de vigor, me enche de força, porque é o meu marido. E às vezes a gente precisa, irmãos, a gente tem vergonha de falar com Deus essas coisas. Eu oro pelo meu casamento, eu digo, Senhor, traga mais desejo, traga mais paixão, traga mais amor. Ore. Passe a orar, irmãos. Fale com Deus. Converse com Deus. Seu problema são seus olhos, homem. Que todo rato, ou toda rata velha que passa à tua frente, você consome os teus olhos. Ore. Fala, Senhor, se for possível, arranca os meus olhos, mas eu não quero. Me ajuda.
eu não tenho força. Mulher, faça como a minha esposa. E eu sei, tem dias que eu sei que a Ellen não quer se deitar comigo, eu sei. Mas eu vejo ela se esforçando. E eu vejo, aí o homem começa a ver o amor. Porque eu vejo que no corpo dela não há desejo em si. Ela está exausta. Mas ela sabe que eu também estou precisando. E ela fala, amor, vamos. Hoje eu quero ir para a cama com você. Eu falo, meu Deus do céu. Mas isso tudo começou quando passamos a colocar Jesus no centro de todas as coisas. E na criação dos seus filhos também tem que ser a mesma coisa. O salmista vai falar no Salmo 127, versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Eles são como flechas na mão de um homem valente. Assim são os filhos da sua mocidade. Os seus filhos, irmãos, é como se fosse uma flecha dentro da aljava. Só que flecha você não compra. Falando daquela época, você fabrica. Eu quero acertar o alvo, mas eu não tenho disposição para fabricar a flecha perfeita. Flecha é você que direciona. Não deixa meu filho escolher, não, ele que escolhe não. O arco está na minha mão, ele é só a flecha. Quem puxa a corda sou eu, e quem solta também sou eu. Quem destina o alvo sou eu. Eles são como flecha na mão do valente. Eu sou o valente, eles são flechas. Compete a nós aprimorarmos essa flecha. Enquanto não chegou o momento de guerra, eu estou aprimorando a flecha. Eu estou fazendo a ponta da cabeça da flecha. Eu estou deixando a vareta perfeita. E quando chegar o momento, sou eu que pego o arco. Vai para o destino que eu escolhi. Não vai ser médico, não. Se for médico, não importa. Mas vai ser uma mulher de Deus. Você chega para a Rebeca e fala assim: Rebeca, o que você quer ser? Ela, contadora e pastora. Por quê? Porque a flecha está na nossa mão, irmãos. E nós destinamos um alvo para ela. Primeiro, a amar a Jesus acima de todas as coisas. Mas como que eu faço isso? É ensinando a criança no caminho. Ela olha para a gente. Eu vejo a minha filha orar e às vezes eu vejo a Ellen orando de joelho. Esses dias, nós estávamos na sala, botamos a Rebeca para dormir. Rebeca ajoelhou na cama dela e começou a orar em voz alta. Irmão, deu 15 minutos, a Rebeca estava orando. Falei, meu Deus. Puxou ela e minha sogra. Daí puxou minha mãe ora, ela não ora específica. Ela ora pela África, pelo Zimbábue. Ela vai orando, ela vai falando de todos os países. Ela vai falando de todos os países. E a Rebeca está orando. Jesus, assim mesmo, Jesus, toca na mente do meu pai e da minha mãe. Porque se vir uma menina, eles não escolheram o nome, mas toca na mente deles para escolher uma pessoa da Bíblia, para ser um exemplo. E assim eles escolhem um nome de acordo com o destino. Eu falei, meu Deus, Ellen, olha que a Rebeca está orando, Ellen. Mas por que, irmãos? Aprendeu do nada? Ora, não. Nossos filhos não têm paixão por Deus, porque nós não temos paixão por Deus. Nossos filhos são mal educados, porque nós somos mal educados. São crianças hoje temperamentais, porque nós somos temperamentais. São crianças que estão botando o seu tempo em coisas que não vão levar elas a nada, porque eles veem os pais deles fazendo a mesma coisa. É a tua flecha. São as tuas flechas. Elas são a tua aljava. É você que direciona eles. Fica de pé em nome de Jesus. Desculpa o horário. É de família, pastor, não tem apelo? Claro que tem apelo. Sabe por quê? Porque também tem famílias que não se rendem, porque tem familiares ou pessoas dentro que não se posicionam. Lembra quando Pedro e Silas foram presos? Presbítero Alain, cantando à meia-noite.
vai vir um terremoto. Quando acontece o terremoto, as cadeias se abrem. Quando chega o carcereiro fala: meu Deus, foi todo mundo embora, eu vou morrer. Paulo chega e fala assim: não, vai morrer não, vai morrer não, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Ele fala assim: então o que eu faço para eu me salvar? Aí ele fala assim, o homem de Deus: não, somente creia você. Mas meus familiares não estão aqui, não tem problema. Se só você crer, será salvo tu e a tua. Porque hoje muitas casas não têm refletido a glória de Deus, porque não está havendo posicionamento. Quer que toda a sua família sirva ao Senhor? Comece a você se posicionar. Comece a você tomar uma postura de homem ou de mulher de Deus, verdadeiramente. Você vai ver que Deus vai tomar toda a sua casa, porque Deus não chama indivíduos, Deus chama casa. Pode observar na Bíblia, Deus não chamou Abraão, Deus chamou a casa de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Deus não deu o reino a Davi. Ele falou: Davi, o reino está em você e toda a sua descendência. Deus sempre trabalha com casa, com família. Pastor, então porque minha família não está vindo? É porque talvez você ainda não se posicionou. Essa é a verdade. Duro é o discurso, sim. E nós não estamos falando aqui que nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Temos muitos problemas, mas estamos buscando e colocando Jesus para ser o nosso direcionador. Estamos falando aqui para vocês como imperfeitos, não estamos falando da nossa experiência, estamos falando da palavra, porque essa é a direção. Nós precisamos tomar posição, mudança de vida, de caráter, colocar Jesus como o nosso guia, o nosso centro. Ore ao Senhor por projetos, por decisões, até por conversa com alguém, e você vai ver que toda a sua casa será ganha. E eu quero te chamar aqui em nome de Jesus. Você que veio hoje aqui e precisa tomar um direcionamento, uma posição ao lado de Jesus, eu gostaria que você saísse do seu lugar, e já saísse do seu lugar assim, falando assim: ó, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vai ser só eu não, estou vindo hoje, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu vou mudar, a começar em mim. Hoje minha família é quase toda de pastores, mas porque um dia um menino de 10 anos foi à frente e falou assim: Senhor, muda a minha história. Foi eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Meu pai hoje é pastor, meu irmão está se formando a ser pastor, mas começou por um. E não importa a idade, é só um se colocar na brecha, falar: Senhor, eu quero que a minha casa toda, toca em mim, começa por mim, transforma primeiro a minha vida. Eu quero ser diferente, eu quero mudar a história da minha casa. Maldição na minha casa nunca mais, talvez através de você. Começa hoje. Se você quer isso, sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Vem. É hoje que Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família, mudar tudo. Entrega o seu caminho ao Senhor, e será salvo tu e toda a sua casa. Vem. Deixa eu só orar pelas famílias, por favor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eis que as nossas casas serão fortes, as nossas famílias serão grandes, não
para nos gloriarmos, mas para que o seu nome seja glorificado através de nós. E aqueles que um dia erraram, Pai, eu sei que o Senhor é um Deus perdoador, tem solução para a vida deles e tem vitória também para a vida deles. Afinal de contas, todos nós um dia erramos, Senhor, e nós queremos pedir um novo recomeço para os seus filhos, uma nova família. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados, tira o peso da consciência daqueles que estão com a sua consciência pesada. Eu profetizo uma nova história, mas uma nova história perfeita em Ti. Governa as nossas casas,